Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui, a gente vai dar início à aula 2 do PJE, tá? Lembrando que a gente na aula 1 finalizou os procedimentos de distribuição e agora a gente vai mostrar o perfil de servidor de vara, tá joia? Então vamos começar a aula. E a gente vai agora para o perfil de diretor de secretaria, lembrando que a gente está trabalhando com o juizado aqui da SSJ de Uberlândia, em Minas Gerais. Bom, já abriu aqui para a gente, lembrando que a primeira tela que vai aparecer é sempre o quadro de avisos, nessa área aqui, ó. Como a gente não tem nenhum aviso cadastrado, o sistema já joga automaticamente para essa opção aqui, ó, do menu principal, que é painel do usuário gestor. Tá joia? Só clicar aqui, ó, percebam que não vai acontecer nada porque a tela já está aberta. Então a gente já falou algumas coisas, né, bem por alto dessas opções aqui do menu lateral e a gente vai agora poder esmiuçar um pouco melhor, tá bom? Bom, vamos lá começar então pelo módulo de assinaturas. Eu vou só abrir aqui, não vai ter nenhum resultado encontrado, porque esse módulo vai ser específico para a assinatura dos magistrados, tá? Então todo despacho, decisão e sentença vão estar concentrados aqui e o magistrado vai poder realizar a assinatura em lote. É possível também fazer assinatura através do menu tarefas, tá? E aí o magistrado faria, nesse caso, a assinatura para cada processo que tem ali aquele ato judicial pendente de assinatura, tá bom? Então, voltando aqui, eu vou estar falando depois dos minhas tarefas, tá? Assim que a gente tiver alguma etiqueta já feita, porque eu preciso ter etiquetas criadas e favoritadas para que esse ícone aqui, essa opção minhas tarefas comece a funcionar, tá bom? E aí no decorrer aqui a gente vai falando dessas demais opções aqui desse menu lateral. Então vamos começar pelas tarefas. Eu vou estar mostrando aqui para os senhores agora que a gente já tem um processo aqui na triagem inicial, tá? Lembrando que todos os processos que estão tramitando no juizado vão ser acompanhados aqui, ó. As tarefas vão estar sempre à frente tendo a indicação de GEF entre colchetes, tá bom? Então eu estou clicando aqui em triagem inicial, eu estou na minha área de visualização, tá? E é aqui, gente, que eu posso criar, ó, uma etiqueta, eu posso vincular a etiqueta. Então vamos colocar aqui, ó, que existe aqui um pedido urgente de liminar, tá? Então vou colocar aqui, ó, urgente, já tem até etiqueta criada com esse nome, tá? E eu vou colocar aqui, então, para vincular. Eu cliquei naquela opção, perdão aqui que eu esqueci de selecionar o processo. Então deixa eu retornar. Selecionando o processo, a gente vai, então, voltar aqui para vincular a etiqueta, tá? Então ele está me perguntando se eu quero confirmar essa vinculação. Ok. Pronto. Então aqui a etiqueta já está vinculada ao processo 8001, ok? Então o que é que vai acontecer? Essa etiqueta já apareceu aqui pra gente, ó, tá? E isso aqui é campo pesquisável, então a gente pode agrupar, tá? Tanto aqui, tá, pela relação de processos, eu tenho a possibilidade de agrupar aqui esses processos por etiquetas, tá? Então tá aqui urgente, só que eu só tenho um, não vai fazer efeito agora visual pra gente, tá? Mas eu quero chamar a atenção dos senhores para o fato de que as etiquetas não são visualizáveis pelo público externo. Eu até passava essa informação, né, dizia de forma incorreta que realmente elas eram visualizáveis. Eu até queria agradecer pelo feedback que recebi e deixar a correção aqui, tá bom? Então lembrando, para a gente realizar a tarefa desse processo, eu preciso clicar sobre o número para que a área de atividades aqui à direita seja ativada. Então eu tenho aqui, ó, algumas indicações já, tá? A própria tarefa já ajuda a gente a verificar o que é necessário fazer com o processo. E eu já tenho aqui também a indicaçãozinha, ó, de que existe uma etiqueta associada ao processo. Eu posso associar várias etiquetas? Posso. E aí esse ícone sempre vai ficar verde porque já tem uma etiqueta associada, tá? Então eu vou aqui, ó, no campo outras opções e aqui é que a gente vai começar a esmiuçar as várias opções que a gente tem para trabalhar com o processo no PJE. Antes de eu falar disso aqui, eu só queria chamar a atenção dos senhores para o seguinte. Nós estamos numa tarefa chamada triagem inicial. Essa tarefa é de chegada de processos na vara. Toda vez que o pessoal da distribuição fizer o trabalho deles, encaminhar o processo para a vara, esse processo vai cair em triagem inicial. Existe uma outra tarefa também de chegada, que é a tarefa triagem. Não tem o termo inicial, mas aí essa tarefa vai se referir a processos que foram redistribuídos para a vara onde nós trabalhamos, tá bom? Então, voltando aqui ao nosso contexto, eu vou estar mostrando para os senhores agora quais são as opções disponíveis que a gente tem aqui a partir da tarefa triagem inicial. Então eu tenho aqui as opções de concluir, tá? Isso aqui é novidade no fluxo do GEF. No fluxo cível a gente não tem essas opções de separação entre gabinete e secretaria.
Então, se a minuta for feita pelos servidores da secretaria, a gente pode utilizar essa opção concluir para a decisão SEC, ok? Se a minuta vai ser feita pelo pessoal do apoio ao gabinete, é a primeira opção aqui, tá joia? Seguindo, a gente tem concluir para a decisão e analisar a prevenção, tá? E as demais opções que a gente vai vendo no decorrer do encaminhamento do processo aí dentre as tarefas. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa. Esse processo aqui está nos dando 3 opções de conclusão, porque existe a marcação de liminar ou pedido de tutela, de antecipação de tutela. Então ele permite que se faça uma conclusão para a decisão sem analisar a prevenção. Então se eu não quero analisar a prevenção, só quero fazer agora uma avaliação do pedido urgente, então eu tenho que clicar ou nessa opção aqui, decisão SEC ou decisão GAB, tá? Se eu quiser já fazer a decisão analisando a prevenção, eu clico nessa opção aqui. O detalhe é que se o processo não tiver essa indicação de urgência, essas 2 primeiras opções não vão aparecer. Então, eu vou ser obrigado a fazer a conclusão e a análise de prevenção também. Como nós estamos no fluxo de prevenção, né, eu pretendo mostrar aos senhores aqui como que a gente confirma ou não a prevenção, eu vou escolher essa terceira opção aqui. Então, vamos lá. Bom, eu já estou aqui na área de minuta, tá? E nessa área de minuta, eu tenho, a primeira opção que eu tenho aqui é um botão que me leva para a preparação de um novo modelo, é um atalho, tá? A gente não vai entrar nisso aqui agora porque vai existir um bloco para a gente falar de criação de modelos de documentos, tá? Aqui embaixo eu tenho a lista dos processos possivelmente preventos. Então eu estou trabalhando com o processo 8001, tá? E existe também o processo 8005, que está sendo indicado pelo sistema aqui com a possibilidade de prevenção. Para manter aqui a linha do raciocínio, eu vou dizer que esse processo não é prevento, porque a gente já fez uma informação negativa lá no perfil, né, de distribuição, e aqui eu vou ter então a opção, ó, prevento, não prevento. Eu vou clicar em não prevento ou simplesmente deixar na opção selecione. Todas as vezes que aqui o processo for mantido nessa opção aqui, prevenção, ó, prevento, na opção selecione, os senhores podem ficar tranquilos que o sistema não vai confirmar a prevenção. E essa questão está avisada aqui, ó. Caso haja processos não analisados na lista, esses serão considerados não preventos na assinatura. Então, se não há prevenção, a gente não precisa ficar mudando esse campo aqui. Basta deixá-lo do jeito que está. Seguindo, a gente tem a opção de marcar se esse ato vai ser cumprido com urgência. Isso vai alterar a tarefa depois do ato assinado, né, a tarefa que vai chegar a esse processo. Então, nunca esqueçam que se aquela decisão envolve algum pedido urgente, que tem que ser cumprido também com urgência, então a gente tem que marcar isso aqui, tá? E aqui eu vou para o tipo de modelo, né, de documento que eu quero utilizar. Então, nós escolhemos decisão, vai ser o nosso caso aqui. O modelo vai ter diversos, tá? Os senhores podem ficar à vontade aí para criar os modelos, depois a gente vai explicar como é que se faz isso. E eu tenho sempre essas opções aqui, ó, de padrão brasão, tá? Que só carrega algumas informações do processo e deixa o texto para livre edição. Aqui mais abaixo eu tenho o corpo da decisão, tá? E aqui eu teria que dizer, defiro a antecipação de tutela e etc. Tá? Esse etc aqui vai servir para um monte de coisa, para a gente ganhar tempo aqui. Então, a nossa decisão está minutada, está pronta. O que eu posso fazer agora? Eu vou encaminhar para a assinatura do magistrado. Beleza. Só que antes disso, eu preciso definir, para que o PJS saiba, ao ser assinada a decisão, quais movimentações serão lançadas automaticamente pelo próprio PJE. Tá? Esse é o único momento que a gente vai indicar nesse campo aqui, ó, quais são as movimentações necessárias para serem lançadas no momento da assinatura. Então, se eu estou falando de antecipação de tutela aqui no teor da decisão, eu preciso fazer uma pesquisa que tenha relação, tá, com o teor, exatamente para que a movimentação fique adequada. Então, quando eu escrevo aqui tutela e clico em pesquisar, automaticamente a árvore de movimentações é aberta e os senhores podem perceber que eu estou aqui, ó, na raiz magistrado e ele abriu aqui, dentre as opções de decisão, concessão, revogação, não concessão ou concessão em parte. Tá? Todas elas vinculadas à questão da antecipação da tutela. Deixa eu falar uma coisa aqui para os senhores em relação a esses símbolozinhos que a gente tem de livros e folhinhas.
A única opção que a gente pode escolher para que a movimentação seja corretamente lançada é quando estivermos no último nível. Então aqui, ó, eu tenho que necessariamente ter esse ícone da folhinha. Se eu clicar no livro, vai dar erro, tá? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu deferi, eu concedi a antecipação de tutela. Então eu vou clicar na árvore correspondente, tá? Sobre a folhinha, e aqui eu tenho então a movimentação já selecionada para lançamento imediato assim que essa decisão for assinada. Então eu tenho aqui o vistozinho verde indicando que esse movimento já está pronto para ser lançado, tá bom? Existem movimentações que vão pedir complemento, tá? E aí os senhores vão observar aqui à direita que esse visto não vai aparecer e além da lixeirinha eu vou ter um outro campo aqui aberto à direita que é exatamente para escolher o complemento daquela movimentação, tá bom? Então eu salvo. Bom pessoal, então é importante lembrar que existe essa correlação entre a movimentação que está sendo lançada aqui e foi escolhida aqui com o tipo de ato que está sendo feito, tá? Então se aqui está decisão, eu tenho que ter isso também aqui no tipo de documento, ó, cadastrado como decisão, a opção escolhida aqui, e eu tenho que ter também a movimentação sendo correlacionada ao que está escrito lá na decisão, tá bom? Então isso aqui vai impactar diretamente na estatística do magistrado e é bom a gente tomar muito cuidado para que não sejam feitos lançamentos equivocados. Já houve casos em que foram fazer a decisão e colocaram aqui, ó, indefiro antecipação de tutela. E a movimentação lançada foi exatamente de concessão de antecipação dos efeitos da tutela. Então, muito cuidado com isso aqui, tá? E alertar também aos magistrados que se forem fazer alguma alteração aqui antes da assinatura, eles também devem se atentar para a parte das movimentações que já foram selecionadas, tá bom? Então, a gente já terminou o nosso trabalho, né? A gente já fez aqui a minuta, já fez a escolha da movimentação respectiva, então a gente vai aqui no campo outras opções e vai encaminhar para a assinatura. Pronto, o processo já foi encaminhado para assinatura, já está em outra tarefa, tá? E eu já tenho aqui a triagem inicial zerada, tá? Porque na medida em que a gente foi trabalhando com o processo, ele foi sendo encaminhado para outras tarefas. Então eu vou acessar aqui agora o perfil de magistrado, tá? E vou mostrar para os senhores o funcionamento daquele módulo de assinatura. Então já está aqui, já está carregado, ó. Olha aqui a opção do menu lateral assinaturas, já apareceu aqui uma decisão para que o magistrado assine, tá? Então, clicando aqui, eu posso, ó, selecionar todos, tá vendo aqui? Essa é a forma que o magistrado tem para assinar em lote. Vejam que a etiqueta segue o processo, então a etiqueta urgente está aqui, tá? E aqui o que eu vou fazer? Eu vou conferir a minuta, tá? Marcar como conferida, para que eu possa então fazer a assinatura. Então eu clico aqui, e aí já está a assinatura em lote, deu um errinho aqui ao enviar o arquivo. Bom pessoal, então como a gente teve ali a ocorrência de erro, qual é o procedimento então que a gente deve adotar? A gente sai daqui do módulo de assinaturas e vai para a tarefa, tá? Lembrando que para o magistrado sempre vai aparecer aqui o que tiver relacionado à assinatura, tá? Então eu clico aqui em prevenção assinar ato, clico sobre o número do processo, a minha área de atividade já vai ser carregada aqui à direita, eu confiro, tá, a minuta, lembrando que aqui existe a possibilidade, né, de verificar a prevenção, tá? Aqui eu tenho a movimentação já associada e o magistrado então vai conferir o teor da minuta, verificar a possibilidade de alteração, a necessidade e, se não houver nada para fazer, somente assinar o documento. Então vamos assinar. Então aí a gente teria, né, esse processo sendo encaminhado diretamente aqui para outra tarefa, tá? Eu estou com um probleminha aqui na assinatura, então a gente vai fazer o seguinte, vamos encerrar esse bloco agora, tá? E a gente vai, no próximo bloco, já falar do ato do magistrado assinado e quais são as tarefas que a gente vai desenvolver com esse processo, tá bom? Então, até lá!